Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Esse momento tão abençoado de oração, vocês estão assim fraquinhos. 19ª mensagem na nossa caminhada no Evangelho de Mateus, para onde eu já peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no capítulo 7 de Mateus. O Evangelho de Mateus, irmãos, tem sido explorado debaixo deste tema que eu já quero convidar os irmãos a olharem ali na projeção e repetirmos a uma só voz este tema geral do Evangelho de Mateus. Vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Jesus cumpriu o que veio fazer? Absolutamente sim. Era esperado, era profetizado que o seu povo iria dar-lhe as costas. Isso resultaria na sua morte e, obviamente, depois na sua ressurreição. Mas como temos visto, irmãos, há um futuro, há uma promessa escatológica a se cumprir, e essa promessa é retardada pela rejeição por meio da parte do povo escolhido, a rejeição do Messias. Mas a cruz é verdadeira, a redenção foi cumprida e nós somos prova disso hoje em dia. No nosso texto, irmãos, hoje seguiremos do capítulo 7 do Sermão do Monte. Nós estamos nessa terceira parte, o último terço do Sermão do Monte, a carta magna do cristianismo, a contracultura do reino, que o Senhor traz para aqueles que vêm ouvindo, primeiro através de João Batista, depois através do próprio Jesus, o Messias: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Era verdade para eles, continua sendo verdade para nós. Nós que somos súditos deste reino, espera-se de nós uma moral elevada, uma ética elevada, que transpareça a santidade de Deus em nossas vidas, através da transformação interior, em contraste com a religiosidade externa e hipócrita, tão vigente nos dias de Jesus. Nós temos o nosso resumo, vamos ver aonde estamos no nosso Sermão do Monte. Nós começamos no capítulo 5 com as bem-aventuranças, as beatitudes, versículo 1 ao versículo 12. Na mensagem seguinte, o que vimos que podemos dizer que é esse resumo do que se espera, ou que trata o Sermão do Monte todo, que vamos ser o sal da terra e luz do mundo. Como? Vivendo aquilo que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Sermão do Monte. Logo depois, irmãos, Jesus, antes de entrar nas coisas mais, vamos dizer assim, práticas, ele trata de qual é o papel dele, a transição do Antigo para o Novo Testamento, de um sistema religioso cheio, 600 e tantos mandamentos, para agora um relacionamento com o Senhor baseado em uma transformação interior que sim, redunda em obediência, como falei, ética e moral elevadas. A lei, ela não é cancelada no sentido de que os seus princípios permanecem até o dia de hoje. A partir desse ponto, começamos a ver nas questões que Jesus aborda, como que eu disse, as regras permanecem, na ética, na moral, etc., refletindo a santidade de Deus. Veremos, porém, que elas são muito mais complexas do que apenas faça isso, não faça aquilo. Não adianta fazer no exterior se meu interior está contradizendo a minha vida. É como aquela criança que você manda sentar, ela diz assim: eu estou sentada, mas por dentro eu estou de pé. Então Deus não se agrada disso, Deus quer uma transformação e uma obediência interior. Dos versos 21 ao 48, então, Jesus confronta reinterpretações da lei que tornavam-na mais cômoda para serem obedecidas e removiam os desafios de uma santidade real. Jesus trata, por exemplo, de homicídio, falando sobre ira, de adultério real e o adultério apenas, entre aspas, do pensamento lascivo. Ele fala do divórcio, juramentos, vingança e culmina com o amor ao próximo. Repare, isso é o capítulo 5, nós vamos repetir isto hoje, mostrando, irmãos, que a base da obediência, a base da lei é a mesma. Jesus fala isso: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No capítulo 6 agora, já passando para a segunda parte, Jesus expõe mais claramente o comportamento hipócrita, como eu disse, tão facilmente observável nos religiosos daquela época. A questão é simples: ou somos admirados pelos homens, ou somos reconhecidos por Deus. Isso é que a gente vê, versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 6. Ou seja,
Jesus trata do que nós chamamos de exibicionismo humano, exibicionismo religioso, em contraste novamente com a transformação interior esperada em nós. E aí na semana seguinte, capítulo 6 ainda, Jesus continua abordando outras manifestações do exibicionismo religioso, naquela época através da oração e do jejum. Questões, obviamente, que precisam estar presentes na nossa vida, mas não para agradar ou ser impressionado pelos homens. No resto do capítulo 6, 19 a 34, Jesus trata de algo extremamente prático para as nossas vidas. O equilíbrio entre trabalho, ambição, ansiedade, dependência de Deus. Ele vai fazer isso em duas partes. Primeiro, 19 a 24, sobre o materialismo, e depois, 23 a 34, sobre o ativismo, em agirmos primeiro, sem depender de Deus antes. Iniciando o capítulo 7, que acabamos de fazer, nós vimos o texto tão famoso e tão mal usado do não julguem, ou não julgueis. Texto este que dá vazão a todo tipo de interpretação equivocada. A maioria ajudando as pessoas, a maioria das interpretações equivocadas, ajudando as pessoas, a se esquivarem de serem confrontadas, não me julguem, quem é você para me julgar? Ou 2, se esquivar de confrontar outros, não vou julgar ninguém, quem sou eu? Obviamente, não é isso que o texto está falando. Se você quiser aprender e não aprendeu, veja o vídeo da semana passada, ok? Hoje, veremos o Senhor falando da generosa disposição de Deus em nos abençoar. E Ele vai fazer isso usando isso para nos mover a um coração que também seja generoso para com os outros. Vamos ler então, irmãos, nosso texto? Mateus capítulo 7, versículos 7 até o versículo 12. Mateus 7, de 7 a 12. Dá uma olhadinha se alguém precisa pegar uma carona na sua Bíblia e vamos ler em uma só voz, ok? Diz assim, verso 7: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Desde pequenos, irmãos, sempre que precisamos de algo, somos condicionados a buscar os nossos pais. Porém, as mesmas crianças que são tão prontas em pedir, esperando serem atendidas por causa de saber quem são seus pais, nem sempre estão prontas a repetir o mesmo comportamento para, por exemplo, os seus irmãos e irmãs. Por exemplo, se eu via o meu pai comendo algo que eu gostava, ele dizia, você quer? Está vendo o zoião, né? Olhando, né? Os pais fazem isso. Agora, se eu estou comendo, ele diz, dá um pouco para o seu irmão. Não somos tão bonzinhos como queremos que os nossos pais sejam conosco. Jesus irá revelar um pouco do nosso coração, gente, ao tratar do nosso relacionamento com Deus por meio da oração. É possível que esse ensino queira mostrar que quando precisamos julgar algo na vida de alguém, para fazer o link com a semana passada, quando precisamos julgar algo na vida de alguém como certo ou errado, a oração dependente e generosa deve ser a marca do nosso relacionamento com o Pai Celestial. Nós podemos muito mais facilmente obedecer ao que vimos semana passada, e na verdade todo o Sermão do Monte, se tivermos uma vida de intimidade, de oração com o nosso Pai. A nossa grande ideia de hoje, irmãos, nos ensina o seguinte, para você anotar: a transformação interior em Cristo promove uma dependência generosa como filhos. A transformação interior em Cristo promove uma dependência generosa como filhos. É muito interessante como muitas vezes vemos nas Escrituras a confrontação das nossas atitudes ao serem comparadas à atitude de Deus para conosco. É o que vimos sobre o perdão há algumas mensagens atrás. Nesse mesmo evangelho, Jesus vai usar de uma parábola, de novo para falar sobre perdão, ao comparar o enorme, gigantesco, monumental perdão que recebemos de Deus, e a
miserinha de perdão que negamos às pessoas. Comparações. Dessa forma, nós somos confrontados com Deus generoso, quando muitas vezes nós somos mesquinhos. Devemos perdoar da mesma forma que temos sido perdoados, é o que temos visto. Nosso texto agora, Jesus faz isso mais uma vez, tratando de como o nosso coração espera ser atendido, mas muitas vezes não está pronto a atender, não está pronto a passar adiante o que recebe. Esta questão, irmãos, de sermos centrados em nós, era resumida de uma forma muito interessante quando eu era pequeno, em uma forma de usar, inclusive um texto que vimos algumas semanas atrás. A gente dizia, ou pelo menos os adultos diziam e a gente ouvia: você quer muito, venha a nós o seu reino, mas nada de seja feita a tua vontade. É como nós queremos uma via de mão única em nossa direção. Quero para mim, mas não estou disposto a ser igualmente solícito, generoso para com os outros. Nesse texto, Jesus confronta tudo isso com 3 verdades. Primeiro, como Deus é fiel e constante em nos atender. Segundo, como o caráter dele nos explica ele ser assim. E terceiro, como devemos copiar o exemplo do nosso generoso Senhor. A transformação interior em Cristo promove uma dependência generosa como filhos. Vamos começar, irmãos, versos 7 e verso 8. Primeiramente vão nos ensinar o seguinte nesta noite: a dependência filial é firmada na promessa de resposta. A dependência filial é firmada na promessa de resposta, ou seja, a dependência de filhos é firmada na promessa de resposta. Se nós voltarmos, irmãos, ao capítulo 6, veremos o texto que examinamos alguns domingos, no qual Jesus ensina o quê? Um modelo de oração que nós conhecemos como Pai Nosso, ou como a oração do Senhor, não é isso? Naquele texto, meus, e em diversos outros, e também quer pelo ensino ou quer pelo exemplo, Jesus ensinou várias vezes sobre a necessidade, o valor e o poder da oração. Mas quando muitos pensam em poder ao lado da palavra oração, a maioria pensa em quê? A maioria pensa em visões, revelações, curas. Fulano é um homem de oração muito poderosa. Por que eu faço isso? Falo isso, ou alguém fala. Porque ele soube de uma oração, de algo bem difícil, e soube que aquela pessoa foi atendida. A minha avó era uma dessas pessoas. As pessoas o procuravam, até mesmo aqueles que não serviam a Deus, para pedir que a Dona Maria, ou a Irmã Maria, orasse por eles. Interessante, né? Porém, irmãos, o poder da oração não é os enormes, fantásticos e, enfim, sobrenaturais resultados que porventura ela possa alcançar. O poder da oração, preste atenção, é o poder do estreitamento do relacionamento com Deus. Esse é o poder da oração. O poder da oração é o poder do estreitamento do relacionamento com Deus, da aproximação no nosso relacionamento com Deus. Oração é conversa. E o que conversa produz, irmãos, é o maior relacionamento, maior conhecimento, no caso, entre eu e Deus. Não é assim que acontece? Quanto mais nós dialogamos com as pessoas, mais as conhecemos, e mais próximos amigos, parceiros, etc., delas nós somos. E seria diferente com o nosso Deus? Em absolutamente não. Então, quando nós falamos a famosa frase, né, em pouco oração com pouco poder, o que nós estamos falando, na verdade, é pouco relacionamento com Deus, pouca intimidade com Deus. Neste ensino aqui sobre oração, Jesus então vai ordenar para que tenhamos este relacionamento 3 coisas: peçam, busquem e batam. 3 ações, 3 atitudes proativas para almejar um resultado, ou resultados. Mas também, irmãos, 3 verbos que sobem de intensidade. Pedimos algo até sentados. Depois nos levantamos e buscamos. E finalmente colocamos a mão na massa e batemos na porta que parece que não nos responde. Então Jesus está tanto mostrando: você precisa fazer alguma coisa, e você precisa fazer algo cada vez mais intenso na busca pela resposta, na busca da oração. E esses 3 verbos, irmãos, eles têm uma característica muito importante que o português perde um pouquinho da sua clareza.
Esses 3 verbos estão no tempo presente, que na língua em que foi escrito, ou seja, grego, poderia ser melhor traduzido da seguinte forma, verso 7 ainda: continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. Aliás, a perseverança na oração é também parte dos ensinos de Jesus sobre oração. É o que nós vemos, por exemplo, em Lucas capítulo 18. Lá Jesus começa dizendo o seguinte: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola sobre o quê? Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O prazo de validade da sua oração, meu irmão, é a resposta de Deus, não é o seu desânimo. O prazo prazo de validade da sua oração não é até quando eu estiver achando interessante orar. Não recebeu uma resposta ainda, que são, obviamente, a gente ouve isso desde pequenininho, sim, não, ou espera, eu continuo orando, eu continuo pedindo, eu continuo clamando. Nesse mesmo texto, meus irmãos, você vai ver Jesus contando de um juiz ruim, que não ligava para ninguém, que não temia a Deus. Verdade, continua acontecendo. E na parábola de Lucas capítulo 18, Jesus coloca uma mulher que bate na porta dele até que ele atenda. E aí ele diz assim: se um juiz iníquo, se um juiz injusto, se um juiz que não está nem aí para ninguém, atendeu por causa da insistência dessa mulher, quanto mais o vosso Pai Celestial, seu Pai Celestial, lhes atenderá. O comentarista chamado Brodus, ele diz o seguinte: alguém pode ser um homem verdadeiramente trabalhador e ainda assim pobre em coisas temporais. O que ele quer dizer? Você pode ralar e nunca ficar rico, mas não pode ser um homem verdadeiramente de oração e ainda assim pobre em coisas espirituais. Vê o que Brodus está falando aqui? Você pode se acabar de trabalhar, meu amigo, perder a sua saúde e continuar pobre de maré de si. Trabalho duro, especialmente no Brasil, não necessariamente significa prosperidade e riqueza. Porém, trabalho duro em oração sempre significará ser rico em coisas espirituais. Muito interessante. Com muita frequência os cristãos não têm, porém, as marcas de um discipulado rico, profundo e abundante. Por quê, irmãos? Porque não pedem. E como diz Tiago, se pedem por motivos egoístas. O que Tiago queria dizer, meus irmãos? A oração, ela não pode, meus irmãos, ser movida unicamente ou primariamente pela minha necessidade. Eu não posso ser impulsionado à oração porque está doendo. A dor tem que me encontrar na oração e não levar-me à oração. Você entende a diferença? Há muitos anos atrás, quando comecei a academia, entrou um rapaz, já contei essa história algumas vezes, um pouquinho mais baixinho que eu, fiz um corpinho assim meio quadrado, né, porque certamente o único exercício que ele fez na vida foi alterocopismo e alterogarfismo, conhece? Comia e bebia direitinho, meio rolicinho e tal. Ele passou na Polícia Federal. E aí falou com o nosso instrutor lá, que havia passado, e precisava se preparar para a prova física. Aí o instrutor perguntou: Joia, quando é a prova física? Daqui a 45 dias. Aí o instrutor falou: olha, eu sou bom, mas não faço milagre não. Em outras palavras, ele já estava reprovado. Saiu do sedentarismo absoluto para fazer uma prova, como é que chama mesmo? É TAF, né? Isso. Ele não ia conseguir em 45 dias, nem que ele treinasse 10 horas, não dá para treinar 10 horas por dia. Qual o problema dele, meus irmãos? A prova o encontrou fora do preparo. E esse é um grave perigo, irmãos, para todos nós. Que a prova, que a dor me encontre fora da intimidade com Deus. Que eu trate Deus como 190. Senhor, lembra de mim, eu tenho estado meio ausente. Parece aquele pessoal no confessionário católico: eu não me confesso desde 1900 e tal. Aí daí aparece por algum motivo. Aí a gente aparece na oração, por quê? Porque meu filho está doente, porque eu fui demitido, porque alguma coisa está acontecendo. Eu sou estranho à oração. Mas aí, por motivos egoístas, como diz Tiago capítulo 4, eu a encontro.
Irmãos, quando priorizamos Deus, o nosso relacionamento com Ele, todas essas coisas nos são acrescentadas, como nós vimos em Mateus 6,33. É um hábito, é um estilo de vida, é um costume. E por que nós precisamos disso, irmãos? Porque, por fim, esses 3 verbos denunciam a falência de recursos. A falência de recursos daquele que pede, que busca e bate. Por que eu peço? Porque eu não tenho. Por que eu busco? Porque eu não sei onde está. E por que eu estou batendo? Porque eu estou do lado de cada porta. Há algo lá dentro que eu preciso e eu não tenho isso. Eu estou falido em meus recursos. Ele faz isso, irmãos, porque ele não tem o que realmente precisa, importa naquele momento para a sua vida. Ele faz isso porque depende, agora sim, da abundância e da suficiência de Deus para aquela situação, para aquele problema, para aquela dificuldade, para aquele desafio, pouco importa. Porém, o ponto principal, que é o nosso número 1 ali, está no versículo 8. Jesus nos incentiva a pedir, a buscar, a bater, nos dando garantia de que iremos receber, encontrar e ter a porta aberta para nós. O capítulo 21 de Josué traz o resumo do que os israelitas encontraram em Canaã, a terra prometida. Eles encontraram cidades que não construíram, vinhas que não plantaram, e assim por diante. E aí, quando viram tudo aquilo, o capítulo 21 de Josué termina da seguinte maneira, versículo 43. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. Agora olha o versículo 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. É isso que nós estamos vendo, irmãos, no versículo 8. Nós não estamos lidando com político. Você não está lidando com a sua mãe, que você diz: mãe, compra isso aqui, na volta a gente compra. Você já caiu nessa lorota? Nós não estamos lidando com um homem. Quando falamos, irmãos, da fidelidade de Deus, estamos falando do próprio ser do nosso Deus. Ele não pode não ser fiel, porque isso seria uma contradição à sua própria natureza, à sua própria essência. Não existe, irmãos, a possibilidade nenhuma de alguém questionar: será que Deus vai me ouvir? Agora há um problema. Muitos confundem ouvir com atender, isto é, fazer o que eu quero. Então há muitos que perguntam: será que Deus vai responder sim ao que eu estou orando? Porque mesmo as promessas, irmãos, do verso 8, não são promessas de garantia de sim. Também recebemos de Deus não. Também encontramos de Deus não. Também há escrito nas portas de Deus que Deus abre não. E ainda assim, Ele é fiel. A promessa de Deus é: eu vou lhe responder. Você pode não gostar. Você pode, inclusive, ficar um pouco de bico comigo durante alguns dias. Pastor, eu jamais. Ah, você é muito santo. Lança sobre mim o teu manto. Eu já fiquei de bico com Deus. Eu não gostei da resposta. Não era isso que eu estava planejando. Senhor, o Senhor não seguiu o script. Eu me dei muito trabalho de fazer aqui o documento, porque o nosso Deus não tem compromisso em se dobrar ao que eu quero. Não tem compromisso em se dobrar ao que eu planejo. Não é assim que o nosso Deus funciona. Porém, nós podemos depender dele como filhos, porque estamos firmados na promessa de que ele sim vai nos responder. Na sequência do nosso texto, Jesus vai passar a tentar nos convencer de que podemos acreditar nas promessas de Deus em nos atender quando o pedimos, o buscamos e quando batemos. Isso está agora no quanto sabemos realmente sobre Ele. Ele promete nos responder, mas que garantia que eu tenho? Como é que eu posso ter paz de que isso vai acontecer? No Antigo Testamento, irmãos, em meio à confusão de idolatria e a religiosidade vazia, a reforma, a solução, o remédio que o profeta Oséias faz é convocar o povo a: conheçamos o Senhor
Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como o nosso sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que Osés estava falando? Nós estamos distantes do nosso Deus. Ele não era a primeira vez e nem seria a última. Mas ele disse, à medida que nós o conhecermos, à medida que nos aproximarmos dele, ele vai brilhar sobre nós como o sol. Ele vai molhar-nos como chuva. Ele vai molhar-nos e regar a terra. É isso que Deus faz. Ele responde a um coração verdadeiramente inclinado a ele. Como crianças que confiam em seu pai, mas por outro lado desconfiam de um estranho, precisamos ser assim, irmãos, para o nosso Pai Celestial, mas apenas será possível se o conhecermos realmente. Número 2, versos 9 e verso 11. A dependência filial é justificada na superioridade do amor de Deus. A dependência filial é justificada na superioridade do amor de Deus, versos 9 até o verso 11. Como nós vimos, nós devemos pedir, devemos buscar, devemos bater, e vimos que devemos fazer isso insistentemente, com perseverança, constantemente, pois a promessa de Deus é que sim, Ele vai nos responder. Isso, meus irmãos, já deveria nos bastar. Deveria ser suficiente Deus dizendo, eu vou responder. E acabou. O que nos deve impressionar, irmãos, é a continuação do nosso texto. E como Jesus é paciente em explicar, em fazer um argumento tentando nos convencer, olha só, que Deus é digno que confiemos em suas promessas. É isso que ele faz aqui. Ele podia parar onde nós vimos, no verso 8. Mas agora, meus irmãos, ele vai nos mostrar por que nós podemos acreditar nas promessas de Deus. Isso quando, na verdade, apenas a palavra de Jesus, o bendito Messias, deveria nos bastar. Jesus disse que Deus responderá ao que pedir, buscar e bater, e isso deveria ser suficiente para mim. Mas ele é tão bondoso que ele ainda assim me explica. Ele continua. Devemos depender de Deus como filhos, irmãos, porque quem nos promete é o supremo modelo de amor paternal. Seria tolice eu pedir que você levantasse a mão e perguntar, você ama os seus filhos? Claro. Só psicopatas, sociopatas, dão à luz ou geram filhos para não cuidar deles, para não amar deles, para maltratá-los. E tais tipos existem. Mas eu acredito que 90 e tantos % da população que é pai ou mãe ama seus filhos. Agora, meu irmão, eu nunca conseguirei amá-los como Deus nos ama. Esse é o ponto aqui. Jamais. Não há como. Não há como eu, pecador, ser sequer perto de nosso Deus, que é o modelo de amor paternal. E isso tudo por causa da natureza e caráter do nosso Deus. Assim, o que pede, irá receber. O que busca, irá encontrar. E o que bate, terá a porta aberta. Não por causa de mim, de você, daquele que pede, mas por causa do amor daquele que responde. Nem mesmo por causa da fé, que é tão colocada, irmãos, né? Ah, você não recebeu porque você não teve fé. Não. Apesar de ser importante ter o seu papel, sem dúvida nenhuma, confiar, ter fé, claro. Mas a resposta vem por causa da natureza do nosso Deus. E Jesus nos ensina, nos levando a olhar para nossas próprias atitudes como pais. Jamais iríamos dar a um filho faminto uma pedra, verso 9, ou uma cobra, verso 10, em lugar do que? Pão e peixe. Olha que coisa interessante, irmãos. Não é curioso o fato de que são exatamente esses dois elementos? Eu não acho que Jesus, deixa eu pensar aqui que eu vou falar, falava qualquer coisa não. Para mim, seus movimentos eram milimetricamente planejados. Ele usa pão e peixe, exatamente os dois elementos que ele irá multiplicar, não uma, mas duas vezes no Evangelho de Mateus, alguns capítulos à frente. Na multiplicação dos pães e peixes, primeira vez e segunda vez também. Ele usa exatamente isso. Aquilo que um dia ele irá suprir milhares de pessoas. Ele diz, vocês dão aos seus filhos, e não vão dar pedras ou cobras.
Então Jesus conclui seu argumento. Ele faz isso, irmãos, declarando, então, a diferença entre o Pai Celestial e nós. E qual a diferença que ele aponta aqui, irmãos? Eu já falei, Jesus não veio agradar ninguém. O que ele diz, irmãos, que nós somos? Está no texto. Gente boa? Pai do ano? Você ganhou aquela caneca? Pai do ano. Melhor pai do mundo, melhor mãe do mundo. É a canequinha mentirosa que é de graça, mas tudo bem, a gente gosta de receber assim mesmo. O que ele diz que nós somos, igreja? Maus. Nós somos maus, ele não é. Jesus está afirmando aqui, meus irmãos, o que os teólogos liberais se esforçam em negar. Somos pecadores. Essa é uma verdade bíblica, esse é um fato vivencial. Aliás, a depravação total, que é o termo que se usa para falar sobre a pecaminosidade humana, é a doutrina mais fácil de se provar. Ligue a televisão, assista o jornal. Olhe para si. Olhe para os que moram com você. É fácil comprovar isso. E os teólogos continuam negando, dizendo, não, o homem nasce bom. Alguns, inclusive, flertam com a filosofia, dizendo, não, o homem nasce bom, é o meio que o corrompe. A grande pergunta é, quem foi que corrompeu o meio? Nós somos bons e precisávamos de um meio ruim para nos corromper. Quem estragou esse tal do meio? Ou seja, é uma tolice. O meio está estragado, porque ele é o resultado dos homens pecadores que vivem nele, que o criaram. Contudo, meus irmãos, também é admitido por Jesus que os pecadores, nós, por causa da graça comum de Deus, são capazes de atos de bondade, como por exemplo, cuidar, zelar e prover para os seus filhos, não lhes dando pedras ou cobras. Em outras palavras, meus irmãos, preste atenção, nenhum ser humano é tão mau como poderia ser, e nem tão bom como deveria ser. Essa é a frase por trás do ensino da depravação humana. Jamais foi ensinado na Bíblia que o homem não é capaz de fazer nada bom. Olha a arte, a beleza da música, a beleza das pinturas. Estava no meu carro ouvindo uma sonata de Beethoven, é uma coisa maravilhosa. O ser humano fez aquilo, não foram anjos, porque Deus lhe deu capacidade, a graça comum de Deus. Agora imagina, meus irmãos, o que a arte seria hoje. Com certeza não seria arte moderna, viu? Quero deixar bem claro. Expuseram uma dessas aí e perguntaram se eles acharam bonito. E aí deram aquelas opiniões, com certeza com a mão no queixo, é aquela pose de deixa eu fingir que sou intelectual e sei do que estou falando. Olha aqui, as linhas transmitem a agonia do... Um elefante tinha pintado. Com a tromba. Aí botaram lá e o pessoal acharam que ia ser um artista. Uma vez na escola que eu trabalhava, eu tirei uma foto do chão. Era um chão de cimento com aqueles negocinhos de granito e tal, uns rabiscos, uma coisa assim. Tirei uma foto e postei. Eu não gosto muito de arte moderna. O que vocês acham disso? Os comentários eram hilários. Até que finalmente alguém disse, isso é um chão. Eu fico pensando na cara das pessoas que fizeram os comentários antes, dizendo, eu também não acho muito bom, mas a gente tem que respeitar toda a expressão humana. Mesmo quando ela é feia. Eu fico imaginando, irmãos, como seria a arte se o pecado não tivesse entrado no mundo. Se Beethoven fez o que fez, se Vivaldi fez o que fez, se o chorinho é uma das coisas mais maravilhosas que o Brasil já produziu, é o que é. Imagine o chorinho sem pecado. Seria um choraço. Porque seria ainda mais bonito, complexo do que é. Por quê, irmãos? Porque nós somos capazes sim de fazer coisas boas. Jesus não está negando isso. Não deixa de ser interessante também como Jesus não leva em consideração algo que nós nos orgulhamos tanto, como seres humanos, o nosso instinto paternal, nosso instinto maternal. E ainda assim somos maus. A gente devia entender, irmãos, que até isso é fruto da graça comum de Deus sobre nós. Porém, meus irmãos, não creio que não haja um bom pai ou mãe que não senta alegria em ser um bom pai, uma boa mãe. Porém, por causa do pecado, somos maus em comparação ao verdadeiro modelo de paternidade que é o nosso Deus. Jamais amaremos como Ele, jamais
cuidaremos como Ele, jamais seremos dedicados como Ele, jamais o nosso amor por nossos filhos será tão despretensioso, desprovido de vaidade, totalmente servil como o dele é, ao ponto de dar o seu próprio filho por nós. Assim, meus irmãos, a dependência filial é justificada nessa superioridade do amor de Deus. Nós não estamos orando, clamando, nos relacionando com Deus difícil. Você já tentou ganhar o coração de uma jovem difícil, que não lhe dá bola, que não lhe dá trela, que se faz de difícil? Não é difícil? Hoje em dia você manda uma mensagem do WhatsApp, ela não está nem aí. E você tenta, né, dar presente, nunca está satisfeita. Às vezes nós temos, irmãos, essa ideia, não romântica, obviamente, mas de Deus, que Ele é difícil de agradar. Não. Eu não quero dar uma aquelas do pessoal da internet, que você é o fraco do coração de Deus, ou qualquer coisa assim, mas nem sem usar a palavra fraco, mas Deus tem um critério para você ganhá-lo, se você quiser usar esta palavra. Tenha um coração humilde e quebrantado, porque a própria palavra diz, um coração assim, o que acontece, irmãos? Não rejeitarás, ó Deus. Deus resiste ao soberbo. Nosso lugar é no pó, nosso lugar é a cara no chão. Humilhar-nos diante de Deus, irmãos, é bênção, porque retorna para nós. Nós ganhamos com isso, porque nós somos esses filhos que entendem que o amor dele é muito maior e merece tudo isso. Bem, a última parte do nosso texto, o último versículo, nós temos mais um desses textos que são emblemáticos no Sermão do Monte. Provavelmente, se você gosta de sublinhar a sua Bíblia, existem esses textos aqui, e vários deles estão marcados, como por exemplo 6,33, não é isso? E este é um dos que está marcado, estão marcados na minha Bíblia. Por quê? Porque essa é a chamada regra de ouro, ganhou esse nome. Esse texto nos aponta para como a generosidade que recebemos do alto, agora deve ser repassada a outros. De que o montante do que temos recebido das mãos de Deus não pode encontrar em nós canal, represa, mas sim, não deve encontrar em nós represa, mas sim canal. Não deve ficar guardado em nós, mas deve ser passado adiante. Ok? Terceiro ponto, verso 12. A dependência filial é comprovada no amor ao próximo. A dependência filial é comprovada no amor ao próximo. Filhos que amam outros. A chamada regra de ouro que nós temos aqui, na verdade, não foi inventada por Jesus. Ela possui diversas versões semelhantes, diversos pensadores, diversas culturas, antes e depois de Cristo. Muito provavelmente, os de depois de Cristo foram influenciados por ele. A maioria dessas versões, irmãos, está no tom negativo. Como? Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Normalmente é assim. E a prova disso é que no ano 20 depois de Cristo, ou seja, nos dias de Jesus tinha 20 e poucos anos nessa época, o famoso rabino Hillel, é uma escola toda de interpretação com o nome desse camarada, o famoso rabino Hillel foi desafiado por um não judeu, por um gentio, a resumir a lei. Mas ele disse, você tem o tempo que eu aguentar ficar em uma perna só para resumir a lei, porque ele sabia que a lei era imensa, 600 e tantos mandamentos. Resuma o tempo que eu aguentar ficar em uma perna só. Então Hillel respondeu o seguinte: o que é odioso para você, não faça a ninguém mais. Esse foi o resumo que ele fez da lei. Bom, não é um resumo ruim, mas ainda assim é inferior ao que Jesus fala. Porque mesmo sendo um conceito repetido ao longo da história, temos uma enorme diferença agora no versículo 12 para nós. Por quê? Não é qualquer pensador, não é qualquer rabino, não é qualquer um. É o próprio Deus encarnado que está aqui ensinando. E ainda mais, irmãos, ele ensina, como eu disse, em um tom positivo. Repetindo o nosso texto, ele fala o quê? Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Não é não fazer,
é fazer aos outros o que você quer que ele lhes faça. Interessante, meus irmãos, que o ensino rabínico é não faça nenhum mal, e Jesus pega e diz, vá e faça o bem. Jesus incita a ação, Jesus comanda-nos a ação. Jesus diz para sairmos da nossa inércia, da nossa zona de conforto, e ativamente fazer, perdoe a redundância, algo em prol do nosso próximo, em prol de alguma de suas necessidades. Tem um desenho antigo que dizia, veja uma necessidade, preenche uma necessidade. Lembra disso? Robôs, muito bonitinho. Quantas vezes, meus irmãos, nós passamos pelas coisas, minha mãe falava muito isso, tinha uma coisa no chão, né, e tal, a gente passava direto, aí ela falava assim, ei, você não viu tal coisa no chão? Vai cair a mão, sua mãe também falava, se perguntar se cair a mão, vai cair a mão se você pegar? Minha mãe falava coisas piores, mas eu estou numa mensagem de uma igreja, então não posso aqui. Porque a necessidade está lá e a pessoa simplesmente não se mexe para fazer algo, mesmo sendo comum a ele, uma casa, um prédio de uma igreja, uma cidade. Eu me lembro de uma vez que no supermercado tinha acho que era um abacate, não lembro bem, mas estava no chão, eu olhei, peguei e botei no lugar. A cara do rapaz que estava organizando ali os hortifrutis é como se fosse um alienígena, uma pessoa de outro planeta. Porque é comum, meus irmãos, as pessoas se a gente passarem e se a gente não ligar para coisa alguma. Mas Jesus diz, vá e faça o bem, em lugar de apenas não fazer o mal. Isso é o significado geral, meus irmãos, desse versículo 12. Mas lembra, nós estamos num sermão. Por que Jesus fala isso exatamente aqui? Contextualmente, qual é a intenção aqui em Mateus capítulo 7? Os versos anteriores, então, nos ordenam a pedir, crendo que Deus, o Pai perfeito, irá nos responder. Os versos anteriores diz que Ele vai fazer isso porque Ele é muito mais bondoso do que nós. Mesmo que estejamos cumprindo nosso papel de pais, Ele é melhor do que nós. É o que diz o texto anterior, do 7 ao 11. Mas será que é só isso, irmãos, que o verso 12 está cobrindo? Eu creio que não. É também isso, mas não só isso. O verso 12, irmãos, preste atenção, está ligado diretamente, não só do 7 ao 11, mas a tudo o que foi visto no Sermão do Monte, referente ao nosso trato para com o próximo, para com as outras pessoas. Se somos filhos desse Pai Celestial, que assim tem nos tratado, e se dele temos recebido tal cuidado, tratamento, então, lembra das nossas mensagens anteriores? Devemos perdoar, devemos julgar corretamente, devemos andar a segunda milha, devemos ajudar na necessidade, devemos preservar a vida, devemos preservar a pureza do casamento, e tudo mais que vimos nas últimas 10 mensagens, desde que entramos no Sermão do Monte. É isso, meus irmãos, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer a eles o que esperamos que façam a nós. No final, meus irmãos, o reino ao qual eu e você pertencemos, Pedro nos chama de peregrinos, estrangeiros neste mundo. É verdade, você tem o seu CPF, você tem a sua cidadania, no caso brasileira, ou venezuelana, ou o que quer que seja. Mas Pedro fala, nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Nós não somos deste mundo. Me lembro de uma irmã que nós tínhamos na nossa igreja, que morava perto do cemitério, no Rio. O ladrão tentou assaltá-la, que levando um cordãozinho que ela tinha, que segurava o óculos. Ela tentou argumentar com o ladrão. O ladrão, não quer saber não, tia, passa aí. Aí ela olhou desse jeito, por cima dos óculos. Meu filho, não tem problema, eu não sou deste mundo. Do lado do muro do cemitério. Essa é uma história verdadeira. Reza a lenda que o ladrão está correndo até o dia de hoje. Mas o reino que nós vivemos, irmãos, que nós pertencemos, é o lugar onde o amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, se cumpre, ou deveria, perfeitamente. É por isso que Jesus termina o verso 12,
dizendo que a lei e os profetas está sendo cumprida. Não quando não estamos fazendo aos outros o que não desejamos que eles façam a nós, como ensinou o Rabino Hillel. Isso é relativamente fácil, irmãos. É só você morar numa caverna. Vai morar isolado, você não vai fazer mal a ninguém. Está cumprido o que Hillel falou. Não, para nós, irmãos, súditos e filhos do rei, o padrão é outro. Devemos sair dos nossos lugares, ativamente, então, servir amando aos outros. Essa é uma daquelas semanas que já começou complicado para nós, para mim e para você. Porque o que o Senhor está falando aqui, meus irmãos, não é fazer coraçãozinho ou mandar uma mensagem que você vai orar pela pessoa no WhatsApp. É o que de fato, algo que seja mensurável, para falar em bom brasileiro, medível. Mensurável é português, né? Medível é brasileiro. Algo que você possa determinar, dizer para si mesmo: eu fiz, graças a Deus eu fiz. Porque veja bem, meu irmão, no seu horário do seu trabalho, 7, 7 e meia, 8 horas, tanto faz, você já acorda, né? Já acorda meio dormindo, já vestindo as calças e tal. Aí você começa a escovar o dente, está escovando o cabelo com a escova de dente, está dormindo. E aí você olha, já está quase atrasado, então você sai e o dia ali atropela. E detalhe, nós vivemos em Boa Vista, só de 600 mil habitantes. Imagina a loucura que é você viver numa grande capital como Rio, São Paulo, Recife, Belo Horizonte. A loucura que é, a hora que você tem que acordar. Mas se nós não pegarmos, irmãos, colocarmos um cabresto na rédea no nosso dia, dizendo: eu controlo você, não você me controla, nós nunca vamos ter sequer um segundo para olhar do lado e ver o samaritano lá, ou o homem lá e ser o samaritano, melhor dizendo. Não tem tempo, porque eu estou muito ocupado, minha agenda está muito cheia, eu não tenho como sair e ser ativamente amoroso, bondoso para com as pessoas. A transformação interior em Cristo promove uma dependência generosa como filhos. Bons irmãos, fecharam nossa mensagem, revendo nossos pontos. Nós vimos a palavra que se repete, ou palavras são a dependência filial, a dependência como filhos. Primeiro, ela é firmada na promessa de resposta. O nosso Deus não mente, nosso Deus faz o que Ele está dizendo que vai fazer. Então, irmãos, entre nós, das pessoas, nós vivemos, eu e você, em um mundo de incertezas, de palavras rompidas, e até mesmo de desonestidade. Falamos muito dos políticos, não sem razão. Essa semana eu estava vendo como, nós temos baiano na igreja não, né? Como a ponte de Itaparica está sendo prometida desde antes de 2010, mas agora sai, porque é ano que vem a campanha. E o povo cai nessa. Impressionante, irmãos. Aí mostrou os vídeos dos candidatos repetindo aquilo. Esse é o mundo que nós vivemos. Nós falamos dos políticos com justiça, mas, irmãos, qualquer ser humano pode se transformar potencialmente em um desapontamento diante de algo prometido. Confiar totalmente em um ser humano é tão errado que a Bíblia literalmente diz isso em Jeremias 17:5, o famoso versículo: maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força. Por que Jeremias estava falando isso naqueles dias? Porque em lugar de confiar no Senhor, nós passamos por isso também em Isaías, né? O povo continuava confiando nas alianças com os povos ao redor, para que eles pudessem resistir aos babilônios que logo chegariam. Isto é, meus irmãos, apesar de podermos cooperar, é claro, depender até certo nível uns dos outros, no final, a nossa confiança só pode estar no Senhor. As promessas dele são 100% confiáveis. O que ele declara em sua palavra, ele cumprirá completa e totalmente. Não cremos desta forma e vivermos por esta verdade nos coloca, irmãos, no final do texto de Jeremias 17:5, que eu não li ainda, mas cujo coração se afasta do Senhor. Por quê? Porque não está confiando. Deus garantiu naquela época a Israel que ia protegê-los. Eles resolveram confiar nas nações. E nós muitas vezes fazemos o mesmo. Isso nos leva ao nosso segundo ponto.
que a dependência filial é justificada na superioridade do amor de Deus. Será, meus irmãos, preste bem atenção, que temos substituído o nosso Deus, e quem Ele realmente é, temos substituído por um Deus fraco, um Deus infiel, um Deus ciumento, um Deus vingativo, um Deus invejoso, um Deus este que criamos em nossos próprios corações e mentes. Porque, meus irmãos, um Deus criado por nós, ele só pode ser falho. Há alguma coisa que eu e você tenhamos criado, ou até gerado, que possa ser perfeito? Não. Muito menos um Deus imaginário criado pela nossa própria mente. E esse Deus, irmãos, infelizmente, ele existe. Esse Deus minúsculo. Creia em mim. Quando nos aproximamos de Deus sem total confiança, nós somos culpados de não confiar totalmente nele, mas a raiz do nosso problema é o seguinte: não o conhecermos realmente. É não o conhecermos totalmente. Então, substitua o falso Deus criado por você pelo único verdadeiro Pai e Senhor de Cristo Jesus. E já que você estava nesse trabalho, aproveite e substitua também Jesus, o Jesus inventado pelos filmes e ideologias dos homens, pelo Jesus bíblico. Filmes são interessantes, às vezes quando eles trazem noções adulteradas sobre Cristo, que atrapalham o nosso relacionamento com o verdadeiro. Porque, irmãos, quando nós não conhecemos a Deus, como confiaremos de verdade nele? Não há como. E finalmente, irmãos, a dependência filial é comprovada no amor ao próximo, verso 12. Por fim, quando o nosso relacionamento vertical com Deus, o Deus verdadeiro, está sendo nutrido, e nossa dependência, irmãos, aumentada, robustecida, amadurecida a cada dia, passamos a perceber mais e mais como é mais fácil, mais natural, apesar de ser sobrenatural, amar ao próximo como a nós mesmos. Perceba, meus irmãos, aqui não rola se aqui não estiver rolando. É simples assim. Toda a minha impaciência, toda a minha ira, todo meu sentimento de amargor para com o meu próximo nasce em algum problema no meu relacionamento com Deus. O amor que eu tenho recebido de cima não tem sido passado adiante, porque eu não tenho reconhecido este amor. Quem é o que me ama e o que ele faz por mim? Filhos de um pai amoroso amam. É simples questão, meus irmãos, do nosso próprio DNA como novas criaturas e do discipulado de quem tem andado com esse Rei Salvador. Simples assim. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a na nossa oração cultivarmos este coração tão íntimo de Deus, que Ele não consegue mais ser diferente do que amar as pessoas como temos sido amados. Amém. Deus querido, certamente esta semana Tu colocarás em nosso caminho situações que serão de prova para com o que temos vivido aqui, ouvido aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a não ignorarmos a Tua palavra, mas sermos sábios, ó Deus, em entender que hoje Tu nos deste a oportunidade de mudança diante dela. A mim e aos meus irmãos aqui, e a todos que ouviram esta mensagem, a oportunidade, ó Deus, de não termos mais, se assim tivermos, uma oração utilitária, interesseira, mas sim uma oração de relacionamento, para que quando surja a necessidade de pedir, buscar ou bater, a presença do nosso Deus, o andar com Ele, nos seja familiar, nos seja aconchegante, nos seja o lugar que realmente pertencemos. É que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.